Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 13 ao 21. Eu vou ler, os irmãos acompanham comigo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo que em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem máculas, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos, ó Deus, nesta hora que acabamos de ler a Tua palavra, queremos pedir ao Senhor que o Senhor use, ó Deus, do Teu poder, das Tuas instruções, para que nós possamos, ó Deus, expor a palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser fiéis à Tua palavra. Que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço, ó Deus, que nos ajude, nos dê, ó Deus, entendimento, para que o Senhor possa estar nos usando neste momento. Eu te peço isso e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, como nós vimos na liturgia, praticamente todos os textos falando da santidade, né? Que é o tema do nosso culto hoje. Aliás, nós vamos falar muito sobre a santidade, mas para que nós possamos ser santo, que nós possamos buscar a santidade, primeiro nós precisamos obedecer. Sem obediência nós não chegaremos à santidade. E é esse o tema do nosso sermão de hoje, né? Pedro fala sobre a salvação. A salvação não é apenas um passaporte para o céu, mas uma transformação, tal que nos tornamos aptos para obedecer. Veja que ele já está chamando a atenção para obedecer. Ser salvo é ser também liberto da incapacidade de obedecer a Deus. Todavia, obedecer não é algo simples e instantâneo. Exige uma série de ações possíveis a quem já foi salvo. Então, nós vamos ver bastante falar sobre obedecer e santidade.
que uma coisa está relacionada à outra. Não existe santidade sem obediência. E com a santidade também nós exercemos a obediência, certo? Pedro inicia essa sessão que nós acabamos de ler, lembrando-nos, em primeiro lugar, que tudo o que ele dirá é possível de ser obedecido, somente por aqueles que foram salvos por Jesus. Se você não alcançar a salvação, não tem como obedecer, né? Se nós não fomos alcançados por Cristo, nós não temos condições de ser obediente, né? Então, esse aqueles que foram salvos, né, de tamanha graça, devem viver de modo digno da salvação, isto é, viver como aquele que vos chamou, pois foram santificados pelo Espírito para a obediência. Então, fomos santificados para obedecer. Mas como manter-se obediente a Deus, principalmente em tempos de crises e de grandes provações, que às vezes vêm misturadas com tentações, né, como ocorria na época dos primeiros leitores dessa carta. Pedro nos dá a resposta. Então, nós vivemos num mundo cheio de dificuldades, né? Muitas tentações de todas as formas, né? Na mesma época, nessa época que vivemos, não era diferente na época dos apóstolos, né? Aí Pedro vai nos declarar sobre o texto, do verso 13 ao 16, que a obediência se dá através da preparação da mente. Podemos ver no verso 13 em diante, do verso 13 até o 16. É interessante que, ao falar de obediência, Pedro se refere, em primeiro lugar, à necessidade de preparar a mente. Esse é o significado da expressão, cingindo os vossos entendimentos. Literalmente, significa amarrar ou enfaixar a mente. Quer dizer, nós temos que cingir a nossa mente. Para compreender essa expressão, deve-se primeiro entender que no Oriente Médio era muito comum puxar e fixar, cingir, ou seja, naquela época os homens usavam aquele roupão comprido, né? E então o que era cingir? Eles puxavam o roupão para cima e amarravam na cintura para que eles pudessem ter as pernas livres para o andar, né, o caminhar depressa, e também para o trabalho, para que nada pudesse lhe atrapalhar. Então, esse é o significado de cingir a túnica, né? E para que eles não ficassem solta ou pegando nos pés, impedindo ou atrapalhando as pessoas de caminharem ou trabalharem. Quando Pedro diz que devemos cingir o nosso entendimento, ele está falando que devemos preparar a nossa mente de tal maneira que nada atrapalhe o nosso caminhar cristão. Devemos cingir a nossa mente para não deixar nada atrapalhar a nossa caminhada. Vale a pena lembrar que conversão envolve mudança de direção e mudança de mente. O salvo já possui uma nova mente. Na verdade, ele possui a mente de Cristo, porque possui o seu Espírito, como nós podemos ver lá em 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Se
Se você não precisa acompanhar aí, mas ele agora caminha pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou através da sua morte. No poder do Espírito Santo, o salvo pode agora alinhar a sua mente à vontade de Deus. A palavra mente, né, se refere a um universo de pensamentos e desejos associados ao inconsciente. Paulo, ensinando os crentes de Filipe que desejavam experimentar a paz de Deus, mesmo em meio às adversidades. Então, Paulo declara: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que nós possamos realmente ocupar os nossos pensamentos com coisas puras, com coisas boas, coisas proveitosas, né? Não pensamentos vãs, coisas maléficas, né, na nossa vida. Então, ele nos chama a atenção que nós podemos encontrar a paz em meio às dificuldades, mas com tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Por causa da salvação, o povo de Deus pode e deve preparar a sua mente para enfrentar as provações e tentações que se levantam em nossa caminhada cristã. Então, nós devemos nos preparar para isso, porque não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter problemas ou dificuldades. Nós precisamos estar preparados para enfrentá-los, né? Para enfrentar os problemas e as dificuldades. Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para isso. E também precisamos obedecer a palavra. Se não obedecermos a palavra, nós não vamos ter condições de enfrentar os problemas, né? Através do preparo da mente, podemos manter o foco. Pedro se refere a mais dois conceitos ligados ao preparo da mente. O primeiro é sede sóbrio, como diz lá no começo do nosso texto, né? Sede sóbrios. Sóbrios são literalmente aqueles que não estão embriagados. Aqui se refere àqueles que estão com os pés no chão, estão conscientes do que são em Cristo, estão aptos para discernir entre o certo e o errado, né? E são capazes de tomar decisões corretas. No contexto da carta, provavelmente Pedro está se referindo ao fato de que os crentes, em meio às perseguições, tendem a perder o chão e a razão, né? Então, ele está chamando a atenção para isso, para que não percam o foco, não percam a direção, não percam o caminho, né? Todavia, a grandeza da salvação impõe sobre o cristão que ele prepare a sua mente e esteja bastante atento, ou seja, sóbrio, tendo em vista os propósitos soberanos de Deus. Nós precisamos estar bem sóbrios, né? Em outras palavras, coloca a cabeça no lugar. Quantas vezes tomamos decisões que depois nos arrependemos, agindo como pessoas embriagadas, fazendo coisas que depois nos envergonhamos, e o que é pior, ações que podem trazer consequências para a vida toda. Quando nós não tomamos uma decisão correta,
isso pode nos trazer consequências para toda a nossa vida, né? Ou seja, se nós não estamos sóbrios para tomar uma decisão, podemos tomar decisões erradas. Precisamos estar sóbrios. O que é isso? Precisamos conferir, nos colocar diante de Deus, pedir a orientação de Deus e ter um entendimento para não tomarmos, não fazer igual quem vive embriagado, que hoje faz uma coisa e amanhã não se lembra, nem sabe o que fez. O cristão não pode tomar decisões dessa forma, né? Então, por isso ele diz, ser sóbrio é ser vigilante, estar atento aos perigos espirituais que nos cercam. Então, precisamos ter muito cuidado. O segundo conceito, ligado ao preparo da mente, vem logo em seguida, pois ele, além de sóbrio, aqueles irmãos deveriam esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preparamos a nossa mente para caminhada cristã, né? Se volvemos a nossa atenção para aquilo que recebemos e seremos quando Cristo retornar. O cristão verdadeiro não nega o que ele já recebeu em Cristo, mas o combustível para a luta e provações se encontra na esperança das infindáveis bênçãos que recebemos quando o nosso Senhor voltar. Então, nós precisamos ser verdadeiramente, né, negando tudo aquilo que não é firme, que não é de Deus, que não é justo, né, que isso nós possamos encontrar firmes em Cristo quando Ele voltar. A Bíblia afirma que porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21 vai dizer, e pensai nas coisas lá do alto. Em resumo, Pedro está dizendo que devemos preparar e organizar os nossos pensamentos e desejos e sonhos de maneira que estejamos atentos com os pés bem firmados no chão, né? Almejando com grande expectativa aquilo que nos espera na volta de Cristo. Então, nós precisamos estar com os pés no chão, bem firmados, na esperança daquilo que nos espera, né? Não esquecendo que somos forasteiros neste mundo. Segundo ponto, através do preparo da mente, podemos mudar nossas atitudes. Como imagina em sua alma, assim é o homem, diz Salomão, Provérbios 23, 7. As nossas atitudes estão muito ligadas àquilo que somos de verdade. Podemos até mascarar por algum tempo, entretanto, no final, aquilo que de fato somos se revelará. Diz, muita gente às vezes tenta passar de uma maneira que não é, né? Ele tenta enganar, dizendo ser de uma forma, mas com o passar do tempo, como diz na gíria, ele vai ser desmascarado, né? Porque nós vamos poder perceber que não é aquilo que se diz, que é aquilo que se prega, né? Então, não vai demorar muito para ser desmascarado. Mas o cristão verdadeiro não vive assim, né? Entretanto, no final, aquilo que de fato somos se revelará. Pedro ensina
Na salvação somos regenerados, temos uma nova mente, nos tornamos uma nova criatura. Logo, as nossas atitudes devem revelar essa nova vida que recebemos. Quando nós somos recebidos por Deus, nós somos alcançados por Cristo, nos tornamos uma nova criatura, todo o nosso procedimento muda, né? Nós não podemos mais continuar a caminhada da mesma forma que nós éramos antes. Nós temos que abandonar algumas coisas, muitas coisas, os vícios, né? E muitas coisas más. Então, o cristão deve mudar de atitudes plenamente. Pedro chama os seus leitores de filhos da obediência. Com essa declaração, Pedro está lembrando de que o propósito de Deus ao salvá-lo visa justamente a obediência, né? Então, veja que a obediência está sempre sendo ressaltada no nosso texto. É impossível obedecer a Deus antes do novo nascimento. Os homens sem Cristo são descritos como os filhos da desobediência. Você vai ver lá em Efésios 2, verso 2. Pedro os denomina como aqueles que vivem na ignorância, contrastando com aqueles que cingiram as suas mentes. Até mesmo nas suas melhores ações revelarão as suas ignorâncias, pois não é feita para agradar a Deus. Então, os desobedientes, ele pode querer fazer o melhor, mas ele não faz no sentido de agradar a Deus, porque ele não obedece a Deus, né? Então, tudo que ele fizer não vai ser agradável a Deus, mas com propósito e motivações centradas em si mesmo. Então, tudo que ele faz querendo mostrar para si mesmo que ele pode, que ele é capaz, né? Que ele é o melhor. Por outro lado, o crente pode ser descrito como um filho da obediência, porque ele nasceu de novo para obedecer. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos para obedecer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, como podemos ver lá no texto de Efésios, né, que foi lido, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como nascemos para obedecer, não podemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, antes do nascimento, do novo nascimento. O cristão não pode ajustar a sua vida às paixões da carne, como os ímpios o fazem. Note que o homem sem Cristo fará tudo o que pode para moldar a sua vida aos desejos pecaminosos do seu coração. Para isso, alguns casais divorciam, jovens vivem na fornicação, pessoas se envolvem em roubos e assassinatos, e etc, etc. Quando nós deixamos nos amoldar pelas paixões da carne, quantas coisas pecaminosas somos capazes de fazer. Agora eu pergunto, será que os cristãos, todos nós, estamos obedecendo a Deus no nosso viver? Maridos estão tratando bem as esposas tratando bem os maridos, jovens respeitando
os mais velhos, obedecendo aos pais, né? Sendo fiéis aos pais e a Deus, sendo comprometido no seu trabalho, ou estamos vivendo relaxadamente, só com o título de cristão? Ou estamos obedecendo realmente às Escrituras? Pensamos nisso. O cristão é desafiado, nesse contexto, a moldar a sua mente, a moldar a sua mente. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. No verso 15 do nosso texto diz isso. Diferente do ímpio, o cristão é exortado a moldar a sua vida segundo aquele que o chamou. Quem nos chamou? Deus, através de Cristo, nos chamou. Pedro nos dá aqui um parâmetro para seguir em santidade. Deus é um propósito para ser santo, porque Deus é santo. Ele nos dá um propósito de ser santo. O padrão não é o seu pastor ou qualquer outra pessoa que você possa admirar nesta terra, mas o próprio Deus. Essa informação pode ser de certa maneira nos dar até mesmo calafrio. Ser igual a Deus, isso é possível? Ser igual? Né? Certamente que não. Então, muita gente vai dizer assim, como que nós podemos ser igual a Deus se nós somos pecadores? E Deus é perfeito, né? Mas o que o autor vai nos dizer? Certamente que não. Deus é único, mas Deus fez o homem perfeito, conforme a sua imagem e semelhança. Tudo nele refletia a santidade do Criador. A sua santidade era conforme a sua imagem e semelhança. Tudo nele refletia, né? Contudo, o pecado distorceu a imagem de Deus no homem. Porém, através de Cristo, essa imagem está sendo refeita. Nós podemos ver em Romanos 8, 29, Colossenses 3, 10. Por isso caminhamos com esperança, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a vida à piedade, de tal sorte que vós torneis coparticipante da natureza divina. Nós tornamos-nos coparticipantes da natureza divina. Isso não significa que tornaremos divinos, nem mesmo que seremos como Adão e Eva antes do pecado, mas que seremos como Jesus depois de Adão. Ele foi o único homem realmente santo, né? Veja bem, nós não seremos santos, nós poderemos ser igual a Jesus, que foi o único homem realmente depois de Adão e Eva, realmente santo, que viveu neste mundo. Enquanto estivermos aqui, não conseguiremos cumprir essa ordem plenamente. Entretanto, como o apóstolo Paulo devemos afirmar, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado, né, por Cristo. Então, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós não vamos conseguir a total perfeição, mas nós precisamos caminhar, prosseguir a nossa caminhada para quando Jesus voltar,
quando Jesus nos chamar, nós aí sim encontraremos a perfeição, né? Encontraremos a perfeição. Paulo não cria ser possível encontrar a perfeição nessa terra, mas ele prosseguia porque entendia que Cristo conquistou para si. Desde Adão, o propósito de Deus sempre foi esse, que o seu povo fosse santo, né? Que fossem reconhecidos como os filhos da obediência. O princípio ético de Deus para o seu povo hoje estão revelados tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles se completam. A exortação de Pedro está fincada nas Sagradas Escrituras, né, do Antigo e do Novo Testamento, quando diz: sede santo porque eu sou santo. Como nós podemos ver, né, lá em Levítico, ele diz que ele é santo. Mas, infelizmente, alguns acham mesmo que inconscientemente, que o chamado para santidade é somente para o pastor ou para os presbíteros, né? Entretanto, todo o povo de Deus, em todos os tempos, é convocado a ser santo como aquele que os chamou. A palavra de Deus não diz lá que sede santo o pastor ou os presbíteros, que os filhos de Deus, o povo de Deus, ele exorta para que todos sejam santos. Sejam santos porque eu sou santo. Então, a exigência dele é que todos nós busquemos a santidade, né? Não somente aqueles que estão imbuídos de cargos. O chamado para a santidade exige responsabilidade pessoal de cada um. Tornai-vos santo. O verso 15 diz isso. Cada um de nós devemos assumir essa responsabilidade. Não adianta colocar a culpa no outro por causa dos nossos erros. Devemos, com humildade, reconhecer nossas falhas, com fé, lutar para tornar santo, né? Então, nós que reconhecemos as nossas falhas, nossos erros, devemos lutar com fé para nos tornar santos, ou seja, nos corrigirmos, né, dos nossos erros. Devemos, com humildade, reconhecer nossas falhas. Além disso, santidade deve abranger todo o aspecto da minha vida, e não somente algumas áreas. Em todo vosso procedimento, diz também lá no verso 15, que diz, em todo procedimento. Então, quer dizer, em todas as áreas da nossa vida, não é só em algumas áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas. Nós temos que ter isso em mente, né? Cada ato, cada pensamento, desejo e sonhos deve ser purificado, ou seja, deve ser puros, né? Não pensamento, desejos malignos. Por fim, será interessante notar o contraste que Pedro faz entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que servem a si mesmo. O homem com Cristo prepara a sua mente para servir a Deus, porque ele nasceu de novo para obedecer. Como filho da obediência, ele deve moldar sua vida segundo o propósito de Deus. O homem sem Cristo continua na ignorância, não pode cingir a sua mente e procura ajustar, ou seja, moldar a sua vida segundo os deuses do seu próprio coração. Então, a diferença do homem com Cristo e o homem sem Cristo, né? E do verso 17 ao 21,
vamos falar, a obediência é motivada pelo temor. O conceito bíblico de temor é mais amplo do que comumente imaginamos. Temer envolve respeito, medo e admiração. Somos convocados a nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo em que vivemos fora do nosso habitat final, ou seja, durante o tempo em que nós vivemos aqui neste mundo, que não é o nosso habitat final, né? Devemos nos comportar com temor. Tudo que Pedro tem a dizer nesses versículos gira em torno do temor que devemos ter para com Deus. O Deus Trino é descrito como Pai, juízo e resgatador. Uma compreensão correta de quem Deus é, do que Ele fez por nós, deverá nos envolver em temor e reverência. Temor vem da compreensão correta da relação paterna de Deus com o seu povo. Na salvação, a nossa relação com Deus não é mais de criatura e criador. Deus é de criatura e criador, mas de filho e pai. Através de Cristo, nos tornamos filhos por meio de adoção. Por isso, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que também quer dizer Pai. Então, Pedro está chamando a atenção aqui, de que a salvação nos dá uma intimidade e privilégio sem igual com Deus. Invocá-lo como Pai é um grande privilégio e, ao fazê-lo, um temor reverente deve estar sobre nós. Se devemos respeitar e honrar ao nosso Pai terreno, quanto mais o Pai celestial. Aqui ele vai nos chamar a atenção, porque nós respeitamos, tememos ao nosso Pai, vamos dizer assim, o Pai carnal, ou seja, o Pai terreno. Devemos respeitar, devemos temer muito mais a Deus, que é o nosso Pai celestial. Como que nós devemos temer? Ouvindo-o com atenção, com muito mais temor, devemos obedecer àquele a quem invocamos como Pai. Então, se nós obedecemos os nossos pais terrestres, muito mais devemos obedecer ao Pai celestial. Segundo ponto, o temor vem da compreensão correta da justiça de Deus. É possível que algumas pessoas tenham uma visão equivocada de Deus como Pai. Talvez o veja como um bonachão. Quer dizer, um pai que deixa a vida correr, os filhos sem correção, tudo está beleza. Mas, como alguns pais ingênuos e que deixa passar tudo e não cobra nada. Deus não é assim. Todavia, aquele que invocamos em nossas orações como Pai é o mesmo que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Deus é o grande exemplo de Pai, segundo J. Parker. O ideal bíblico de paternidade combina com autoridade,
fidelidade, afeto, cuidado, disciplina e proteção. Em um processo de amor sustentado que visa sempre o progresso dos filhos, quanto ao vigor, a sabedoria e a maturidade. Aí Pedro vai nos chamar a atenção aqui que diz. Pedro destaca dois aspectos, né, de demonstração de grandeza e demonstra a grandeza da justiça de Deus. Primeiro, o fato de que ele julga sem fazer acepção de pessoas. Deus não tem favorito entre os filhos. Ele não mostra favor por ninguém, quer seja rico ou pobre, judeu ou gentios, escravo ou senhor, ou seja, escravos ou livres, né? Deus não agiu com imparcialidade, nem mesmo com Moisés, o grande legislador do Antigo Testamento. O que aconteceu com Moisés? Né? Ele diz, todavia, Deus não deixou entrar na sonhada terra prometida, mas apenas vê-la de longe. Por quê? Porque desobedeceu em ira, ferindo a rocha 2 vezes, ao invés de apenas dizer à rocha para que lhe desse água, como o Senhor havia ordenado. Então, Moisés não deixou de ser filho, né, por causa da correção. Entretanto, ele também não deixou de ser corrigido, por ter sido o filho que foi, Cabe aqui a observância. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, o grande exemplo aqui, de correção, é que Deus não olha não privilegia ninguém na sua correção. Deus ama, mas Ele é justo. Quando precisa de correção, Ele o faz, né? Com amor, com carinho, né? Para que a correção seja para o engrandecimento daquele que está sendo corrigido. Ele não poupou nem mesmo Moisés, como um grande pregador que foi, né? Por quê? Porque Moisés desobedeceu, mas nem por isso deixou de ser filho, né? Ele apenas corrigiu, né? E assim devemos ser nós também. Dá licença só um pouquinho. Então, assim como ele corrigiu Moisés, ele corrige a cada um de nós. E como nossos pais nos corrigem porque nos ama, né? Deus também faz isso porque Ele ama os seus filhos. Em segundo lugar, Deus julga segundo as obras de cada um. O cristão verdadeiro não será julgado, ou seja, ou condenado por seu pecado. Ele já foi justificado. Podemos ver lá em Romanos 5, de 1 a 10. No entanto, é julgado pela obra cometida enquanto cristão. De que forma um cristão verdadeiro pode ser julgado? Se ele já foi justificado.
o julgamento final do cristão é diferente do ímpio. Ele será feito segundo as obras de Cristo. Logo, ele já está salvo. O do ímpio, no entanto, será conforme as suas próprias obras pecaminosas. Então, o cristão verdadeiro, aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus, não será julgado, não será condenado, porque ele já foi justificado. Portanto, devemos entender o julgamento do cristão de duas formas. Para disciplinar, primeiro, para disciplinar, e segundo, para recompensar. No contexto sobre a correção, sobre o correto procedimento do cristão, ao participar da ceia do Senhor, Paulo afirma: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para sermos condenados como o mundo. O cristão foi salvo para praticar as boas obras. Ele é descrito nessa carta como filho da obediência. Ao viver na desobediência, ele está andando na contramão do seu chamado. Então, se o cristão está andando na desobediência, ele está andando contra todo o propósito de Deus, Deus julga as más obras de cada um dos cristãos que vivem na desobediência, enquanto estão neste mundo, justamente para não serem condenados com o mundo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, cada um veja como você está sendo edificado. O temor vem da compreensão correta que foi necessário para que fôssemos resgatados. Do verso 18 ao 21, todas as afirmações explicáveis e conclusões dadas nesses versículos giram em torno da verdade de que fomos resgatados do pecado. É possível nos portar com temor reverente nesse mundo, se estivermos convictos dessa verdade. Pedro está trazendo à memória àqueles irmãos as grandes verdades que estão relacionadas à salvação deles. É importante ressaltar que a igreja primitiva era muito bem alicerçada na doutrina, daí a afirmação de Pedro, sabendo que, para ele, elas não podiam ser esquecidas. Pelo contrário, deveriam sempre ser relembradas, pois elas são a grande sustentação em meio à luta da vida cristã. Ou seja, eles estavam bem alicerçados na doutrina, e Pedro diz que deveriam ser sempre relembradas. Note que a doutrina bíblica não é regra que nos afastam do pecado. O verbo resgatado era usado como referência à alforria de escravos na cultura grega romana. É importante lembrar que é sobre esse pano de fundo que Pedro está escrevendo naquela cultura.
Segundo Pedro, é óbvio, né, que Pedro recorre a essas terminologias para mostrar como os cristãos foram resgatados do cativeiro do pecado. Eles estão livres do pecado, mas são escravos de Deus, né? Ou cabe-nos uma pergunta: a quem foi pago o preço do pecado, do resgate? A palavra resgate pressupõe que pessoas resgatadas era escrava ou fora sequestrada. Essa pessoa só poderia ser liberta mediante o pagamento de um resgate. Voltemos à pergunta: a quem foi pago? Muitos cristãos acham que esse resgate foi pago a Satanás, que na cruz Jesus lhe pagou um resgate, porque ele mantinha o homem caído sobre a escravidão. Vejam bem, talvez não seja a nossa dúvida, né? A quem foi pago o resgate? Se foi pago a Satanás? Não pode ter sido, não pode ser. Que se foi pago um resgate a Satanás para que nós pudéssemos ser livres, quem que saiu no lucro? Quem saiu vencendo? Satanás. Porque recebeu o resgate que ele queria, né? No entanto, não é desta forma. Né? Essa interpretação se dá pelo fato de que a Bíblia afirma que o mundo jaz do maligno. 1 João 5:19. Que o homem caído anda sobre as suas direções, sendo até mesmo possuído por ele. Essa realidade leva algumas pessoas a acharem que na cruz Jesus pagou o preço para a nossa libertação ao diabo. Há muitos problemas com essa interpretação. Primeiro, de lógica e depois de teológica. A lógica, né, a lógica precisa, de R. Sproul. Ele diz: como vimos, o resgate não poderia ter sido pago a Satanás. Então, a quem foi pago? A quem de direito? Deus. O homem é escravo do seu pecado, e por isso Satanás tem poder sobre a sua vida. Ele se tornou escravo do pecado quando desobedeceu a ordem de Deus lá no Jardim do Éden, preferindo ouvir a Satanás a ouvir a Deus. A resolução foi clara: de desobedecerem a sua ordem, expressa no comer do fruto proibido, morreriam tornando escravos do pecado, né, acarretando morte física e espiritual. Quem colocou o homem nessa condição? Deus, agindo com fidelidade, né, a sua palavra. O homem é resgatado dessa situação porque Jesus pagou a Deus um preço caríssimo por ele na cruz. Então, Jesus pagou a Deus e não a Satanás. Que se fosse assim, Satanás teria saído no lucro, né? Pagou a Deus por um preço caríssimo. O pecado é sempre uma ofensa terrível a Deus. É a Ele que nós devemos. O homem só pode ser liberto do pecado quando a sua dívida para com Deus é paga, e Jesus fez isso na cruz. Né? Quem pagou? Jesus pagou. A quem? A Deus. Agora observe a força dessa mensagem no contexto dessa carta. Devemos nos portar
com temor durante o tempo da nossa peregrinação, porque tínhamos uma dívida impagável a Deus, e ela foi paga através do sangue do seu próprio Filho. O preço da dívida é a morte física e espiritual. Jesus pagou esse preço na cruz, né? Jesus pagou esse preço na cruz. Vejamos mais algumas questões pontuadas por Pedro relacionadas a esse resgate. O resgate foi pago por um preço muito caro. Pedro se utiliza do contexto, do contraste, para explicar o quanto foi caro o nosso resgate. Ele contrasta o valor do ouro e da prata, que eram preciosíssimos em sua época e eram usados para pagamento de escravos, como o precioso sangue de Cristo. Ou seja, ele está relacionando o valor do ouro e da prata naquela época, né, como o precioso sangue de Cristo, que liberta o seu povo. Não há valor no mundo capaz de comprar a libertação do homem do seu pecado. Isso mostra o que o pecado é terrível. Cristo teve que derramar o seu precioso sangue. Ele teve que dar a sua própria vida para que fôssemos libertos do poder do pecado. Temos aqui a resposta à pergunta: quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? A morte de Cristo. Foi isso que foi o pagamento pelo nosso resgate. Jesus morreu na cruz para nos libertar. O resgate trouxe libertação de uma vida vazia. Foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, né? O fútil procedimento aqui pode ser útil, pode ser uma referência aos antepassados judeus que viviam segundo as suas tradições e não de acordo com a palavra de Deus. Outra possibilidade é que Pedro tenha em mente os antepassados dos gentios. Em todo caso, uma vida sem Cristo é uma vida fútil, sem significado ou propósito. Da mesma forma que os pais podem conduzir os filhos na verdade, eles também poderão conduzi-los a uma vida totalmente vã, né? Uma vida totalmente vã. O resgate foi planejado antes da fundação do mundo. O verso 20 nos mostra: Cristo foi escolhido como o Redentor do seu povo antes da fundação do mundo. Pedro não explica os detalhes sobre esse tema enigmático. O seu propósito aqui é mostrar como o nosso resgate foi muito bem articulado e planejado por Deus. É de deixar qualquer um sem fôlego. Imaginar que a nossa salvação foi planejada antes mesmo que houvesse tempo. Ou seja, né, fomos resgatados antes da fundação do mundo. Diante de tamanha verdade, o que nos resta é nos portar com temor durante o nosso tempo de peregrinação. E por último, o resgate
conduziu a fé em Deus. Ainda no verso 20. O pecado nos impede de crer, pelo menos de exercer a verdadeira fé. O homem sem Cristo é incrédulo, crê em falsos deuses ou possui uma fé somente nominal. Se entre os seus leitores havia judeu, creio que houvesse, o argumento de Pedro é bem interessante, pois os judeus criam em Deus. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do cristianismo. Todavia, negar o Cristo prometido no Antigo Testamento e toda a obra que ele faz para resgatar seu povo na cruz é negar o próprio Deus. Ou seja, muitas vezes o judeu, ele cria no Deus vivo, cria no Deus, mas às vezes rejeitava Cristo. Então, ele não acreditava na verdadeira obra de Deus, no verdadeiro Deus. A fé em Deus, a parte de Jesus, é uma fé falsa. Ou seja, se você crê em Deus, não crê em Jesus, sua fé não é verdadeira, Então, nós temos que crer em Deus e em Jesus Cristo. A verdadeira fé em Deus é sempre mediada por Cristo. Por meio dele, tendes fé em Deus. É impossível crer no Pai sem crer no Filho. É impossível conhecer o Pai se o Filho não o revelar. Somente através do Filho podemos chegar ao Pai. João 14:6 nos diz isso. A verdadeira fé em Deus só pode ser exercida por aqueles que foram resgatados por meio de Jesus. O alicerce daqueles que foram resgatados, continua o verso 20, depois de dizer que a fé que possuímos em Deus é por meio de Jesus, Pedro ressalta a grandeza de Deus em ressuscitar a Cristo e estimular os seus leitores a continuar a confiar que um dia Deus os ressuscitará também. Portanto, a fé cristã está afirmada nessas duas verdades. A firme convicção de que Deus ressuscitou a Cristo e lhe deu glória, e que um dia nos ressuscitará também, de sorte que a nossa confiança esteja nele. Uma virtude fortalece a outra. A glória que Jesus tem agora será a nossa glória no momento da nossa ressurreição. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus possa nos conduzir, que nós possamos viver em santidade e em obediência. Vamos orar nesse momento. Depois eu passo a palavra ao litúrgico. Vamos colocar em pé, descansar, espechar um pouco as pernas. Santo e poderoso Deus, graças te damos, Senhor, porque podemos, ó Deus, perceber e entender na tua palavra que devemos viver em obediência aos teus preceitos, viver em obediência, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado. E que nós, ó Deus, possamos buscar
uma vida de santidade, porque o Senhor é santo e o Senhor exige de nós que vivamos em santidade para podermos agradar a Ti, ó Deus. Porque santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus. Glorificado seja o Teu nome para sempre. E faça com que, ó Deus, nós possamos estar sempre buscando a obediência do Senhor, em temor ao Senhor e em gratidão a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos leva a confiar em Cristo Jesus e no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor fortalece a nossa fé, para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada, em direção ao Senhor nosso Deus. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.